Sejam bem-vindos ao nosso canal. Não complique, simplifique. Hoje nós vamos falar sobre um assunto sobre afiação de facas. Eu estou com uma faca aqui que eu preciso refazer o fio dela. O que é o fio? O fio, na verdade, é o encontro de duas superfícies, né? Então você tem o desbaste primário, que vem lá de cima da espinha até o fio, vamos dizer assim, é chamado de desbaste primário. Então vamos chamar aqui. Vamos botar uma chaves aqui. Ó. Então é desbaste ou ângulo primário, né? Ângulo primário. Tá? Isso normalmente é definido pelo fabricante, tá? Depois aqui embaixo nós temos o ângulo secundário, que a gente pode chamar, que seria o fio propriamente dito, é o que o fabricante faz. Essa parte brilhosa, bem aqui embaixo, ó, certo? Chamado de ângulo secundário. Né? Ângulo secundário. Ou o próprio fio, tá? Que é o que o fabricante ele normalmente faz, né? E nós dando um zoom nessa parte aqui, tá? Dando um zoom aqui, nós vamos ter um terceiro ângulo que a gente pode fazer aqui, tá? Um terceiro ângulo. Então esse aqui seria o fio secundário. Certo? Aqui é o secundário. E nós podemos fazer um ângulo terciário aqui, ó. Terciário. Por que a gente faz isso, né? Porque o ângulo, esse ângulo secundário aqui, é o ângulo de afiação que a gente vai fazer, tá? Então imagina que aqui tu tem o centro dele, aqui é o centro da faca, né? Da lâmina da faca. E aqui, vamos imaginar que aqui tenha um ângulo de 15 graus, certo? Aqui mais 15. Então formou 30 graus, né? Mas quem que determina esse ângulo? É o fabricante. Mas a gente pode mudar esse ângulo, a gente pode alterar, a gente pode aumentar ou diminuir esse ângulo na fiação, tá? Depois a gente tem o gabarito ali, o aparelhinho que a gente vai fazer vai determinar esse ângulo conforme o tipo de faca que a gente tem, a característica da faca, a espessura da lâmina, certo? O tipo de material que é feito, o tipo de aço que é feita, porque não é todo aço que aceita um ângulo muito agudo aqui, tá? Via de regra, as facas de cozinha, elas vêm de fábrica entre um ângulo de 15 e 25 graus, vai? 22,5 por aí, tá? Cada lado, cada face, né? Então é de 30 a 45 graus no total aqui, vamos dizer, desse ângulo, né? Isso falando no fio. O fio, quanto mais agudo, quanto o ângulo quanto menor aqui, ele vai ter uma habilidade de corte cada vez melhor, certo? Quer dizer, ele penetra melhor nos alimentos. Se esse ângulo ele for menor, né? Se o ângulo for cada vez maior, a habilidade de corte vai diminuindo, né? Você vai tendo mais dificuldade para penetrar a faca no alimento, certo? Porém, a gente não pode descer demais esse ângulo, porque também, né, você tem um outro problema, que esse fio não vai aguentar muito, ele vai entortar muito fácil, né? Ou ele vai ficar quebradiço, ele vai quebrar muito fácil também. Então, quer dizer, você pode chegar até um limite desse ângulo, mas não pode avançar demais, né? Porque o fio não vai durar nada, né? Tá? E também não pode deixar um ângulo muito grande, porque também a faca vai ficar pesada para cortar os alimentos. Quer dizer, então a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio aí, tá? Esse ponto de equilíbrio, como é que a gente determina? É por testes, tentativa e erro. Você vai fazer, por exemplo, aqui, né? Um exemplo que eu dou aqui, ó. Eu
Todas as facas que eu comprei, que eu tenho, eu baixei tudo para 15 graus. Aí agora eu tô testando, tô anotando isso, né? Anotando quanto tempo o fio dura, se ele rola fácil, se ele fica quebradiço, certo? Então cada faca vai ter a sua característica, porque vai depender do material que é feito, do que você vai cortar, da força, da forma que tu vai usar essa faca, né? Se vai cortar osso, se vai cortar madeira, se vai. Com o tempo você vai saber qual o ângulo é o melhor para aquela tal faca, né? Aí você vai fazer isso, né? Então você tem esse problema do ângulo. Então se esse ângulo for muito agudo, a habilidade de corte ela vai ficar mais acentuada, vai melhorar a habilidade de corte, tá? Mas tem esse problema de o fio não durar muito, tá? Então o que se faz? Existe uma técnica que a gente faz um microfio, certo? Esse ângulo secundário a gente vai fazer um terceiro ângulo aqui, tá? Um terceiro ângulo. Vamos chamar de terciário. Terciário. Ângulo terciário. Esse ângulo, o secundário é o fio, certo? Já falamos ali, né? Esse ângulo terciário a gente vai chamar de microfio. Tá? Como assim microfio? Então, qual é a ideia aqui, né, pessoal, que a gente faz, né? Por que a gente usa microfio? Qual é a vantagem de usar o microfio? É assim, ó, imagina que você tem esse ângulo aqui de 15 graus, tá? 15 graus. Mas essa faca, imagina, essa faca aqui, o fio dela não aguenta muito. Quer dizer, o material dela é meio mole, não, ela entorta fácil, sabe? Ela perde o fio com muita rapidez, né? Então o que a gente faz? A gente mantém no ângulo secundário os 15 graus, tá? Porém lá na último final desse ângulo, a gente vai fazer o quê? A gente vai aumentar esse ângulo. A gente, em vez de deixar 20, em vez de deixar 15, ao invés de deixar 15 aqui, nós vamos deixar 20 graus. Certo? Aqui, ó. Então aqui nós vamos ter 20 graus. 20. Tá? Nós aumentamos só bem na ponta do fio, aumentamos esse ângulo para diminuir a chance de o fio não durar muito, né? Para o fio ali aguentar mais e a gente não perder a habilidade de corte, certo? Então essa é a vantagem. E também uma outra vantagem, tá? É que na hora da manutenção, que é o que nós vamos fazer aqui agora, tá? Uma vez que a gente tem a faca, a gente tem anotado, né? O ângulo que está o fio e o microfio, certo? A gente tem isso anotado. Eu tenho ali anotado. Aí o que a gente faz? A gente regula o aparelho nesse mesmo ângulo e só vai buscar a rebarba de um lado, a rebarba do outro e acabou o fio. E está pronto o fio, certo? É uma coisa muito rápida de fazer, né? Então você fazendo esse fio terciário, esse microfio aqui, né? Ganha em performance da faca, ganha na durabilidade do fio e ganha na hora de dar manutenção, que é muito mais rápido também, certo? Então essa é a ideia, né? Que a gente vai fazer aqui, tá? Então, como é que a gente afia, né? Como é que a gente afia uma faca? A faca é assim, ó. Você tem vamos dizer, o ângulo do fio, tá? Ângulo do fio. Esse aqui é o ângulo do fio. Vamos imaginar que seja aí 15 graus, tá? Desculpa o desenho meio tosco, mas vocês vão entender aqui, ó. Aqui parte do centro, lá em cima vai pro centro, então é 15 graus, né? A gente vai setar o ângulo lá no aparelhinho, né? E nós vamos passar a pedrinha aqui, certo? Nós vamos passando a pedrinha. Conforme a gente vai passando, vai formar uma rebarba, né? O que é a rebarba? São partes de metal, né?
que vão dobrar para o outro lado da faca. Aí a gente vai passando a mão assim, a gente vai sentindo, tá? A gente vai sentindo isso, inclusive no som, né? Eu vou ver se consigo gravar o som. Quando essa rebarba passa nas digitais, a gente sente raspando. A gente ouve raspando, né? Aí quando a gente conseguiu as rebarbas de um lado, né? Então a gente passou a pedrinha toda nesse lado. Formou a rebarba desse lado de cá, certo? Quer dizer, a rebarba é a garantia que você chegou no ápice do fio, tá? Daí a gente vira a faca no aparelho e faz o mesmo procedimento do outro lado. No mesmo ângulo que tu ajustou desse lado, tu faz desse lado também, tá? Aí você vai encontrar a rebarba do outro lado. Pronto. Aí, nesse momento, né? Nesse exato momento, tu tem certeza que os dois ápices se encontraram, certo? Aí qual é a função agora? É só retirar a rebarba, tá? Tem um procedimento de retirar a rebarba. Pronto, o fio está pronto. O fio tá feito. Essa é a teoria do fio. A gente vai buscar, vai passar a pedra de um lado até formar uma rebarbinha aqui, ó, certo? Formou a rebarbinha, daí a gente começa a passar do outro lado e vai formar a rebarba do outro lado, tá? Quando formou a rebarba dos dois lados, a gente tem certeza que a gente atingiu o ápice, tá? Daí, depois que a gente atingiu o ápice, a gente simplesmente retira as rebarbas, tá? Você pode tirar diretamente com a pedra, tá? Pode usar strop, que é um pedaço de couro, né? No caso aqui eu vou usar... Eu ultimamente nem estou usando mais strop, tá? Eu vou direto na pedra, tá? Então, por exemplo, isso aqui é um strop, é um pedaço de couro, né? E ele tem uma pasta de polimento em cima. Essa pasta de polimento, ela tem um grid, né? Ela tem uma gramatura que, conforme o tipo de pasta, dá um certo polimento no ápice do fio, tá? Mas assim, ó, para facas de cozinha, usando uma pedra 800, uma pedra 1000, até uma pedra 600, tá? O fio, ele não fica tão polido, né? Usando, por exemplo, uma pedra 800. O fio, ele não vai ficar como uma navalha, né? Porque a faca de cozinha você não vai fazer a barba com ela, não vai cortar pelo, você vai cortar alimentos. Então é desejável na faca de cozinha que ela tenha uns certos microdentes, né, no ápice, porque esses microdentes eles vão facilitar o corte dos alimentos, tá? Para o uso na cozinha, né? Se você vai usar para fazer barba, uma navalha para barba, por exemplo, aí no caso esse fio é interessante que ele fique, é desejável que ele esteja mais polido, tá? Para não irritar tanto a pele, né? É interessante ela tá molhada, por quê? Porque quando ela vai fazer a abrasão aqui no fio, tá? O que vai acontecer, né? Você diz assim, não, mas aqui ela não esquenta, né? Não vai esquentar. Mas pense no seguinte, ó, a área de contato aqui ela é mínima. A gente está falando aqui de 5 décimos, talvez 1 milímetro, nem isso. Nem isso, né? Se for usar um microfio não dá isso. Então a área de contato é mínima, ela pode aquecer essa área de contato aqui, aquecer a faca, e a faca ela tem uma têmpera que mantém o fio, tá? E essa têmpera, se você aquecer passado um certo limite, né? Você perde essa têmpera, tá? Matou a faca, não tem o que fazer, tá? Por isso que não é nada recomendado usar ferramentas elétricas rotativas, vulgo esmeril, para tu afiar facas, tá? Tem que ter uma habilidade, uma concentração muito grande para tu afiar facas no esmeril, tá? Eu, por exemplo, eu já matei muitas facas no esmeril, tá? Porque se você piscou o olho, esquentou um pouquinho a mais, aí mudou de cor já a lâmina aqui, pronto, já perdeu o fio, já perdeu a têmpera dela, né? Tu até faz o fio, mas naquela região ali o fio não dura mais, tá? Ou o fio fica quebradiço. Ela vai começar a formar dentes aqui, né? Começa a quebrar muito fácil, tá?
Bom, então aqui, gente, nós estamos com o setup montadinho aqui, né? Esse aqui então é o nosso Ruichin Pro. Deixa ela mais ou menos equilibrada aqui, né? Não muito para dentro, também não muito na viradinha aqui, né? Senão ela pode cair, né? Então aqui, ó. E deixa o fio aqui, ó. Não deixa ele inclinado assim, por exemplo, nessa parte de cá tá muito longe, né? Aqui já tá muito perto. Deixa ele equilibrado aqui, ó, para ficar mais ou menos a mesma medida aqui, tá? Aqui nós temos o medidor de ângulo daí, tá? A gente, na verdade, a gente quer o ângulo em relação a faca, né? Então a gente põe aqui, ó, a gente vai medir o ângulo aqui, ó. 15 graus, ó, certo? Então é isso que a gente precisa, porque o que é o fio, né? O fio é. Tu tem que seguir sempre aquele ângulo. A gente cria um abrasão num certo ângulo fixo, certo? Isso vai formar o nosso fio. Então esse aqui eu comprei da China, é o Ruichin Pro, o 008, né? Ele é muito bom. Eu já fiz algumas modificações nele aqui, né? Ele tem algumas limitações, né? Por exemplo, ele tem uma folguinha aqui assim, ó. Sem essa borracha ele não prende direito, tá? Essa chapinha aqui ela é meia mole, daí ela vai entortando, né? Aí o que que eu fiz aqui, ó? Eu coloquei uma arruela aqui dentro, ó, certo? Uma arruelinha, uma arruela com uma espessura de 2 milímetros, tá? Que passa através desse parafuso aqui, né? Aí eu chego no final aqui, eu aperto bem, daí eu sei que nunca vai entortar essa chapinha, né? E a pressão aqui vai ser sempre a mesma, porque chega no máximo, bate na altura da arruela, acabou, né? E se tiver uma faca um pouco mais grossa aqui, né? Também pode apertar, porque daí a borracha aqui na ponta vai ceder, né? A borracha que cede, né? Certo? A gente pode apertar até encostar aqui a arruela aqui, né? Essa pedra de 800 é o suficiente para nós aqui na cozinha, não precisa mais, tá? Vamos afiar a faca aqui até encontrar uma pequena rebarba do outro lado, tá? Aí depois nós viramos a faca. Nós viramos a faca e já a gente faz o mesmo procedimento do outro lado. Então aqui assim, ó, pessoal, a gente vai até o final e volta. A gente vai contando quantas vezes a gente vai fazer isso, tá? Então, por exemplo, eu vou lá e volto uma vez. Depois vou duas vezes. Volto três vezes. Do outro lado tu faz a mesma coisa, tá? Sempre quando tu faz uma abrasão de um lado, tu faz igual do outro. O número de vezes que tu vai passar, né? Tá? Então aqui nós vamos fazer a fiação e nós vamos buscar a rebarba do outro lado, tá? Ó, a gente passou três vezes, ó. Ó, já sinto uma pequena rebarba do outro lado, certo? Então nós vamos virar e passar três vezes do outro lado também. Ó, foi três vezes. Ó, a rebarba já passou para o outro lado. A gente tem que sentir que a rebarba ela tá em toda a extensão do fio, certo?
Ó, aqui na ponta eu tô sentindo que tá, não tem tanto como lá atrás, né? Então eu vou dar mais umas passadinhas aqui na ponta. Ó, não é muito, tá, pessoal? Não exagera aqui, tá? Aqui o jogo é rápido aqui, porque o fio já tá pronto, né? Ok. É interessante aqui, ó, cada vez que a gente faz uma passada de um lado e do outro, a gente lavar a pedra, né? Tirar essa lama que forma em cima, né? Ela é desejável que ela esteja aqui, tá? Mas a gente tira para não sujar muito, não dar muita lambança na mesa, tá? A gente tem um paninho, a gente tira o excesso aqui, ó. Já dá pra ver quando passa o pano aqui, ó, que que a rebarba ela tá pegando no fio. Eu vou botar aqui o microfone bem do ladinho aqui para ver se consigo gravar. Ó, aqui onde tem a rebarba. Desse lado aqui não tem rebarba. Ó a diferença, ó. Então a gente já molhou a pedra de novo, já lavamos ela, já limpamos a faca. Agora a gente tem a rebarba de um lado e do outro lado não tem, né? Então o que a gente vai fazer? A ideia agora é tirar a rebarba, tá? A gente já encontrou o ápice. Bem de leve, não vamos fazer pressão. Quer dizer, antes a gente também não fez pressão, né? Porque a gente só está retocando o fio. Não precisa fazer muita pressão aqui, tá? É mal e mal o peso da pedrinha em cima aqui, ó. Tá? Se fosse uma pedra maior dessa aqui, ó, o peso dela, que é mais ou menos meio quilo, é demais, tá? Tu tem que segurar ela na mão para não dar muita pressão, tá? Senão, tu nunca vai conseguir tirar a rebarba, né? Então aqui, ó, a gente vem nesse sentido assim, ó. Vem, passa uma vez. Ó, eu já percebi que a rebarba virou do outro lado, ó. Bem de leve, ó. Bem de leve. Ó, vem vindo. Eu vi que a rebarba virou, ó. Eu faço a mesma coisa, ó. Do outro lado. Ó. A rebarba virou de novo, ó. Virou do outro lado. Esse lado aqui não tem mais. Ó, bem de leve. É o peso da pedra. Então passamos duas vezes de um lado, duas vezes do outro. Bem de leve, ó. A gente quer matar a rebarba, tá? A gente não quer agora perpetuar essa rebarba, vamos dizer assim, né? Ó. Não tem mais rebarba. Nós matamos a rebarba. 5 centésimos. Tá? Vamos ver como é que ficou esse fio. Tem que fazer ao vivo e a cores aqui, né? Ó. Dá pra perceber que ele ficou bem macio para cortar. Deixa eu ver se tá pegando bem aqui. Ó. E ele tá pegando em toda a extensão também, né? Toda a extensão dele aqui, ó, tá pegando bem, ó. Tá? Então esse é o procedimento para fiação. 0,4. É, dá 1 centésimo a menos. Ó. Com pedra 800, ó, pessoal, não precisa mais, tá? Ó como é que sai o corte, ó. Tá? Não precisa mais, tá? Eu já afiei muita faca com a 320. Esse lado aqui da Carborundo, tá? Também fica bom. A pedra 400. Aquela 400 que é a 130N, né? Ela é a padrão aí para os frigoríficos no Brasil, né? E uma faca dessa, tu vê, o que gastou aqui de metal, né? Quase nada, né? Te dura pro resto da vida uma faca dessa, certo?
Às vezes tu faz um investimento aí num aparelhinho desse, que é caro, né? R$ 250, R$ 200. Tem até uns modelos que é mais barato, né? Mas tem até alguns modelos que pode fazer em casa de madeira, né? Porque o que tu precisa ter aqui é o ângulo sempre fixo, né? É isso que tu precisa ter, né? Na fiação. Mas imagina que tu tem uma faca aí de R$ 500 ou mais, né? Uma faca de família, de gerações aí, né? Ela vale muito, né? Então tu não gasta quase nada numa fiação, né? Certo? Então muito obrigado por assistir nossos vídeos aí. Dá like, se inscreva no nosso canal aí e até a próxima.